vai permanecer. O futebol não pode ser objeto desse tipo de esperteza afrontante a torcedores, a dirigentes, a pessoas que estão diretamente envolvidos. Então é o Estado do Acre que está sendo afrontado num direito líquido e certo de estar representado na Série C. E não é possível que essa juíza não tenha que responder pelos seus atos, porque ela é uma juíza de direito, ela não é advogado de defesa de um clube, ela está se portando como um advogado de defesa, ela está se insurgindo no sentido de se colocar acima, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, porque a competência que o Superior Tribunal de Justiça lhe deu foi para dirimir questões emergenciais. Não havia nenhuma emergência, porque a competição já havia começado. A CBF havia feito uma concessão e incluído o 13 da Paraíba. Se a reivindicação dele central era participar da competição, pronto, está atendido. Acaba-se o conflito, mas não, a juíza consegue atender a um pedido esdrúxulo, desprovido de fundamento do 13 da Paraíba, no sentido de tão somente prejudicar alguém que tem direito, que é o Rio Branco Futebol Clube. Então, nesse sentido, eu inclusive conversei aqui com o senador Vital do Rego, que é da Paraíba, coloquei para ele a situação, falei, olha, me desculpe, eu não gostaria de me pronunciar sobre esse assunto, porque é um assunto que se resolve na justiça, e ele mesmo disse, olha, tentamos de todas as formas um acordo, um entendimento, mas vi que não tinha possibilidade de acordo, eu me retirei dessa discussão. Quer dizer, o próprio senador Vital do Rego, que é da Paraíba, reconhece que houve, assim, excesso de desejo de litigação por parte do 13 da Paraíba, que tem reivindicado insistentemente um direito que não possui e, mais que isso, tenta afrontar um direito de quem possui, que no caso é o Rio Branco Futebol Clube. Então, senadora Ana Amélia, eu venho para a tribuna para dizer, diretamente eu sei que nós somos, através da TV Senado, visto em todo o Brasil, eu quero fazer um apelo a dirigentes do futebol, porque eu sei do esforço que clubes grandes, médios e pequenos, em qualquer lugar do Brasil, são esforços imensuráveis, no sentido de garantir pagamento em dia dos seus atletas, no sentido de garantir transporte, viagens, atendimento médico, acompanhamento fisioterápico, quer dizer, tem toda uma infinidade de ações que implicam em dinheiro e uma paralisação de uma competição significa custo dobrado. Imagine só que um atraso de um mês e poucos dias no início da Série C, significa o pagamento de mais uma folha, sem que as equipes estejam atuando, não tem renda, não tem estádio cheio, é ruim para o torcedor, cria aquele clima de instabilidade. Então eu quero fazer esse apelo aqui, aos 20 dirigentes de clubes que estão na Série C, no sentido de que analisem com frieza, com serenidade, o direito, porque hoje está sendo atacado o direito do Rio Branco Futebol Clube, amanhã pode ser atacado o direito de um outro clube, porque imagine só, se um clube começar a ceder de série no futebol brasileiro, a partir de decisão liminar, então, para que vai existir o confronto no futebol? A beleza do futebol está justamente em a gente definir o melhor em campo. Eu comecei falando aqui do triunfo do Corinthians sobre o Boca Juniors. Não foi lindo todo o povo brasileiro acompanhar um jogo entre Corinthians e Boca Juniors, sabendo que o Corinthians eliminou o Santos antes de adquirir o direito de disputar com o Boca Juniors? Essa é a beleza do futebol. É a gente poder ter os resultados contabilizados a partir do desempenho em campo, onde a técnica é testada, a habilidade é testada, o conjunto é testado, o esquema tático é testado. Então, esse esforço envolve milhares e milhares de profissionais no Brasil, profissionais que estudam profundamente o futebol, estudam sistema de preparação física, sistemas táticos, quer dizer, há todo um trabalho de teorização e de prática para se chegar ao nível de excelência que o futebol brasileiro tem. E agora a gente pega uma juíza da primeira comarca de Campina Grande, que provavelmente nunca foi a um estádio, porque se fosse e acompanhasse a beleza do futebol, saberia
que o 13 estava reivindicando era algo absolutamente desprovido de direito, mas não, ela toma esse conjunto de decisões. Então, o que nós temos de dizer é que vamos recorrer a todas as instâncias quanto se fizerem necessárias. E mais, a juíza de Campina Grande vai ter que responder no Conselho, no CNJ, ela vai ter que responder o porquê dela não agir tecnicamente e agir tão somente defendendo uma agremiação. Ela vai ter que se posicionar sobre isso, porque o juiz, ele não está no seu cargo para agradar a plateia. Imagine só se cada juiz de cada estado brasileiro resolvesse deferir sentenças em favor dos seus clubes. Aí o que aconteceria com o futebol nacional? Exatamente por isso que tem um Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que as questões desportivas sejam decididas no âmbito de um tribunal específico. E é muito correto que seja assim, porque senão todas as questões menores iam esbarrar sempre na justiça comum, e como é que os campeonatos se decidiriam? Então, nesse sentido, eu faço esse apelo e faço esse protesto contra a juíza de Campina Grande, a doutora Ritaura Rodrigues Santana, e dizer que, da nossa parte, ela terá que responder no Conselho Nacional de Justiça pelas suas atitudes, que estão causando grandes prejuízos para a Confederação Brasileira de Futebol, para os 20 clubes integrantes do Campeonato Brasileiro da Série C e também causando instabilidade na Série D, porque com essa posição, hoje já criou também uma dificuldade em relação à Série D, porque o 13, que deveria estar na Série D, com essa sua pretensão de estar na Série C sem direito, criou um vácuo na Série D e, provavelmente, se ele tivesse que ser excluído, por exemplo, ele não podia nem estar na Série D. Então, a CBF tenta encontrar um jeito de acabar com o conflito, trazendo o 13, ainda que não tenha o direito, para jogar na Série C, e agora ele não se dá por satisfeito, que resolve retirar o Rio Branco, que tem direito. Então, sou um senador da República pelo Estado do Acre, represento aqui os interesses do Estado do Acre, sei que posso contar com o senador Petecão, que ainda que sejamos de oposição, mas somos ambos defensores do Estado do Acre, com o senador Jorge Viana, com quem falei há pouco, e ele está completamente solidário a essa questão. Falei com o deputado Ciba Machado, falei com o deputado Taumaturgo Lima, que é o nosso coordenador de bancada no Estado do Acre, e a gente vai fazer todo o movimento que se fizer necessário em defesa do futebol do Acre, não contra o futebol da Paraíba, pelo contrário, a gente só está defendendo o direito do Rio Branco participar, que é um direito adquirido, é um direito líquido e certo, e a gente quer que esse direito seja respeitado, e a gente espera que isso aconteça. O Rio Branco tem estreia marcada para o domingo contra o Icasa, em Juazeiro do Norte. A juíza Ritaura Rodrigues Santana já sentenciou que o Rio Branco não pode entrar em campo, se entrar, diz que vai pagar R$200 mil de multa por dia. Olha só o absurdo. E nós queremos que essa decisão seja revista. Eu imagino que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba reveja essa posição e garanta o direito líquido e certo do Rio Branco entrar em campo no próximo domingo. E com relação à senhora juíza Ritaura, eu quero já adiantar que ela vai ter que responder às instâncias apropriadas por essas suas atitudes que transgridem completamente o direito desportivo nacional e até mesmo o direito comum que está contido no Código de Processo Civil e na própria Constituição, porque ela se sobrepôs ao Superior Tribunal de Justiça, porque tomou decisão que não compete a ela, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e ela vai ter que responder no Conselho Nacional de Justiça por essas suas transgressões à legislação brasileira. Era isso que tinha a dizer, senhora presidente, agradeço muito pela atenção. Senador Aníbal Diniz, eu fico extremamente confortada com a abordagem de um tema, porque às vezes o telespectador não aficionado de futebol
ou desinformado sobre a relevância do futebol para a economia brasileira, para as questões trabalhistas, para a questão do próprio esporte, porque é um complexo, é uma indústria, desde o cuidador da grama do estádio até o jogador... O vendedor de pipoca na frente do estádio. O vendedor de pipoca ao redor do estádio, passando pelas estrelas que compõem a alegria do torcedor. Quer dizer, é um setor que temos que cada vez mais buscar o profissionalismo, a organização adequada dos clubes, agora já numa situação melhor, temos a Lei Pelé, e ontem falávamos na Comissão de Relações Exteriores sobre esses aspectos, e eu estou solidária com Vossa Excelência pelo relato que Vossa Excelência acaba de fazer, defendendo uma instituição que é do seu Estado. Os times de futebol nos estados são instituições dos estados. Como o senhor referiu, no meu estado do Rio Grande do Sul, o Internacional e o Grêmio também são instituições que representam o estado. Em Caxias do Sul, que é uma cidade muito importante no setor industrial, tem 2 times também importantes, Juventude e Caxias. E quando nós aqui, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, Pedro Simão e eu, defendemos o interesse do jogador Oscar, que estava numa disputa, o senhor que gosta de futebol, numa disputa com São Paulo, nós viemos à tribuna porque era um interesse... Como o senhor está fazendo pelo direito da Série C do Rio Branco Futebol Clube em relação ao 13 da Paraíba. É essa a questão, é uma questão institucional que foge à questão partidária ou qualquer outra, mas nesse sentido de defender o interesse. Casualmente, o Oscar e Damião foram convocados pelo Mano Menezes, outro treinador gaúcho que está fazendo. Então, esperamos que o Mano Menezes, com essa seleção, muitos jogadores importados de times que estão jogando no exterior, brasileiros fora do Brasil, para mostrar exatamente a força do futebol e que o Mano Menezes tenha como Tite o sucesso no próximo desafio que temos a seleção. Veja que ontem o Jornal Nacional mostrou a FIFA trazendo uma tecnologia nova sobre as dúvidas sobre a entrada ou não da bola na área, se é ou não o gol. Então a tecnologia, um chip colocado na bola, veja onde chega o futebol. Tudo isso compõe esse complexo do setor. Então, nós lá do Rio Grande do Sul entramos também com Vossa Excelência, fizemos uma grande audiência pública promovida pelo senador Paulo Davim, do Rio Grande do Norte, preocupado com a distribuição dos patrocínios dos clubes da Série B e Série C. E estava presente o presidente da Federação de Futebol do Nordeste, o presidente do Bahia Futebol Clube, que é um clube de grande organização também, assim como o Corinthians, e presente também os representantes da TV Globo e da Bandeirantes, que são as emissoras que transmitem o Campeonato Brasileiro. Chegou-se à conclusão de que é preciso, nos estados, pegar as estatais que patrocinam os grandes clubes, também darem uma contribuição para o desenvolvimento, como é o caso do Rio Branco, o dos demais times, ou Paysandu e Remo no Pará e tantos outros. No Rio Grande do Sul, apenas para encerrar, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é um banco estatal, ele patrocina, e já é tradição, a dupla Grenal, o Internacional e o Grêmio. E o cliente do banco recebe um talão de cheque, se ele é colorado, recebe o talão de cheque do Internacional e o cartãozinho se é do Grêmio. Apenas como referência, queria também saudar os nossos técnicos, não só o Tite, o Mano Menezes também, o Celso Rotti, o Filipão, o Paulo César Carpegiani, o Dunga e também o Falcão, que é um catarinense, mas mais gaúcho do que catarinense. Parabéns. Faço minhas suas palavras e me congratulo com esse povo gaúcho, com o qual nós temos uma relação de profundo respeito, porque devemos ao gaúcho José Plácido de Castro a nossa incorporação ao Brasil enquanto Estado, o Estado do Acre, o território foi conquistado a partir da ajuda de um gaúcho, e quero cumprimentar esses técnicos gaúchos que têm revolucionado o futebol nacional e têm dado uma grande contribuição, e eu espero que a participação do Mano Menezes em 2014, que ele se firme daqui até 2014 como técnico da seleção, e que, se Deus quiser, a gente possa conquistar mais um campeonato mundial no Brasil, tendo um gaúcho na condução da nossa seleção. Muito obrigado por suas palavras de solidariedade e caso a gente precise de um movimento de mais senadores aqui, eu tenho certeza, por se tratar de uma causa justa, eu tenho certeza que eu vou poder contar com a solidariedade de senadores de diferentes estados, de diferentes partidos, para poder fazer valer a justiça desportiva e para a gente reafirmar que o futebol tem que se resolver dentro de campo e não através de decisões liminares injustas que não levem em conta os resultados conquistados em campo. Muito obrigado.